Liste os agentes. Ao menos que você usar orquestrador ou coisa assim, você tem que pensar na lógica. Tu não pode pensar em desenvolver sem antes fazer o projeto. É 80-20. 80% do tempo tu tem que planejar e 20% codificar, certo? Então, veja, se tu usar esse cara aqui, ó, o master orquestrador ou master de task executor, tá? Então, ele, o que que acontece? Ele vai fazer as coisas sem aplicar persona, certo? Então, eu tenho que entender qual é a ordem. Tanto que lá no nosso cursinho lá do GitHub, eu coloquei na ordem, porque aqui ele está colocando sem ordem. Mas primeiro é o business analista, depois, né, eu vou trabalhar com o gerente de produto, certo? Que ele vai criar os PRD, que são as definições, né, os requerimentos e definições, as estratégias, roadmap, né, e tudo mais. Depois, aí sim, eu vou ter que chamar o arquiteto, tá? O arquiteto, cadê você? Aqui embaixo, ó. O arquiteto e o X, ó, que vai ser a interface. Talvez até a interface pode ser antes ou pode ser junto com o arquiteto. Tu vai construir o que tu quer. Nós não estamos nem falando de software. Eu podia estar falando de uma casa, eu quero construir uma casa, eu quero que ele dê ideias da casa, né? Depois da questão do arquiteto, tá? E do coisa, aí sim, né? Eu vou para o cara que vai desenvolver, porque ele vai ter toda a informação e eu vou poder pegar cadê você? Ó, o dev. Então ele refaz tudo isso. E aí, depois disso, eu vou pegar o cara aí para fazer o meu teste, o QA, né? O cara que vai fazer análise de qualidade. E aí, né, eu posso sim, daí dizer, ele me dá alguma coisa, eu vou dizer, não, isso aqui é um papel de quem? Certo? Se tu tem dúvida, o que tu faz? Tu chama esse cara. Esse cara é o cara que ele tem orientação lá dentro para quem trabalha cada papel. Deixa eu ver o que vocês. Vou listar da paz para você. Porque eu te digo assim, voltando à questão aqui, né, da dúvida, não tem muito erro na instalação de vocês. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tu entrou no diretório, você deu o init para criar o pacote, você deu um install aqui do npm, claro que tem que ver se não está dando erro, porque daqui a pouco o npm tu tem problema, certo? E daí, quando você trouxe, né, esse repositório para ti, você pega e roda, né, o npx, que vai instalar aquele pacote para vocês. E depois disso, aí você vai rodar o codex, ou você vai rodar o Cloud Code, ou o cursor. Também aqui tu pode botar cursor, né? E assim por diante. Só me dá só um feedback aí para nós encerrar. Quem está com problema de instalar o BIMED? Ou quem está com problema para usar o cloud? Porque uma coisa é a seguinte, daqui a pouco o problema é o cloud ou o codex. Quando você já deve fazer com que ele esteja funcionando. Ó, legal, Lia. São duas coisas diferentes. Por isso que eu não estou fazendo vocês instalar o cursor, ou que nem ontem, o Carlos aí me deu um link. Deixa eu ver se eu acho o Carlos aqui.
Aqui, ó, eu até compartilhei. Eu tenho como usar o Cloud Agente 2.0 e eu tenho como usar uma ferramenta chamada Cláudia, tá? Que é uma interface web muito legal. Mas eu não estou focando nisso por enquanto, porque senão nós criamos uma camada a mais de problemas. Então, depois sim, nós vamos focar nisso, tá? Certo? Então, para mim, o que, que tem que acontecer? Todo mundo tem que ter capacidade de estar rodando o cloud puro aqui, o codex puro aqui, certo? Beleza. Aí nós vamos para o método dos agentes, que é o BIMED, certo? Ah, sim, beleza, Carlos. Sim, pois é, por isso que eu me confundi quando tu falou, Carlos, sobre cloud, sobre. Eu pensei, mas ele está falando o quê? Então, em primeiro lugar, tu tem que fazer funcionar o Cloud Code ou o Codex na tua máquina. Senão, não adianta pensar em a gente colocar o modelo de agente, tá? A mim está funcionando tudo direitinho aqui, então vamos ajudar quem é que está com dúvida nisso aí. Outra pergunta que eu queria falar para vocês: quem é que tem dificuldade de entender banco de dados, Supabase, tabelas? Que também estou vendo gente pedir dúvida disso, que é bem básico, mas eu acho que é importante aprender. Olha só, vamos dar feedback para o Carlos aí. Carlos, vamos pegar o chat aqui para nós conversar sobre isso, tá? Ah, beleza, o que, que o Emerson tem aí? O Lian, Emerson, o Ian já deu a barbada, dá para usar o GLM lá. E daí tu não, né? Sim, no caso sim, mas em vez dele fazer assinatura, ele pode estar pegando apenas uma assinatura de US$ 3 do GLM. Ah, mas vamos focar agora no Carlos aí. Qual seria o procedimento que eu tenho para fazer, certo? Através do Cloud Code ou do Codex, fazer uma solução. Então, primeiro tu vai fazer naquela ordem, né, de analista, um analista de negócio. Você vai passar para ele o problema. Você passa de duas formas, ou você escreve, ou você passa um arquivo. Minha sugestão é tu ir lá primeiro no ChatGPT e discutir um pouco com o ChatGPT o que tu quer, fazer um brainstorm lá. E depois tu diz assim, agora faça uma instrução mais enxuta, né, mais consolidado para dar um pouco mais de contexto. Depois de tu ter feito o analista de negócio, né, e que tu tenha o conteúdo, você vai aprovar e vai passar para quê? Para o PM, certo? Tu vai dizer para o PM para ele criar o PRD, ou seja, e tudo mais, certo? Então o gerente, vou botar ali do gerente do produto, ou seja, tu vai criar o produto. O que que é o produto? Que o Carlos quer do produto? Eu quero criar uma Lampage, é um produto. Não, eu quero criar uma automação para N8N, é um produto. Né? Eu quero criar uma aplicação inteira, é um produto.
Então, baseado no analista de negócio, você vai definir o que é o teu produto. Depois disso, o que tu vai chamar? Tu vai pensar em duas coisas, né? A interface e quem mais, né? A arquitetura. Tanto faz se tu bota um na frente ou atrás, mas eu sugiro que você primeiro chama, né, a interface, que é o UX, e a arquitetura é o arquiteto. Então, sempre tu vai estar chamando no cloud com barra, né, escolhendo o nome do arquiteto, ou X, ou negócio, ou PM, ou tu vai estar chamando isso, no caso do Cloud Code, do Codex, como as, o nome desse personagem, desse papel. E aí, certo? O que você vai fazer? Vai partir agora para o dev, tá? Que vai codificar. Ou seja, ele vai criar a solução. Agora, muitas vezes, você não definiu bem claro lá no analista de negócio, no gerente de produto, como tu queria fazer. Então, às vezes, é bom você pegar ou o orquestrador, ou você ir lá de novo dizer, olha, analista, eu estava pensando nisso. Olha, gerente, eu estava pensando nisso. Porque, veja, se você decidir fazer, né, uma mudança, pivotar lá na área, no desenvolvedor, talvez você tenha que ir, tá? O arquiteto está aqui, ó. Geralmente, o arquiteto vai trabalhar, tu vai dizer uma interface que tu quer e o arquiteto vai estar aqui, certo? Porque o arquiteto tem a função de pegar aquelas ideias, aquelas definições, para fazer como ele vai viabilizar aquilo. É o engenheiro, certo? E ainda depois tu pode ter o teu, o QA, que vai ser o cara que faz qualidade. Ou seja, valida. E sempre sim, o testar seria esse cara da qualidade. Por exemplo, na qualidade, tu vai dizer, ó, QA, eu quero que tu valide todos os links. Foi o que aconteceu no meu caso ali da formação de agentes. Ele tinha falhado em sincronizar as minhas pastas local com o GitHub. Então, o que, que eu disse? Eu disse, ok, valide todo isso. Agora, nós temos que ter clareza qual o papel de cada um, para tu poder pedir para ele, ou senão tu usa o orquestrador para fazer isso. Né? Imagina, de repente tu disse, agora eu não quero, eu quero mudar a interface. Tu não pode pedir para o dev para fazer isso. Tu tem que, no mínimo, voltar a falar com a interface e com o arquiteto. Por isso que, Carlos, é 80% a máquina e 20% tu, ou talvez 70% a máquina ou 60% a máquina, 30%, né, os agentes e 10% tuas instruções.